Oi, eu sou o Wes e hoje eu venho pedir desculpa porque essa semana demorou para me postar vídeo, mas eu vou fazer um vídeo bem rapidinho e hoje eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai fazer um desenho mangá. Primeiro de frente, é uma base mais simples, como fazer o desenho de estrutura e fazer a pintura. Se você quer saber como a gente fez isso, bora comigo. It's the dream. Então vamos começar. A gente vai utilizar duas linhas, cruz, o círculo, um triângulo para facilitar e, como vocês estão notando aí, foi necessário também fazer um retângulo. Essas partes vão ser todas as estruturas para a gente poder fazer o nosso personagem de frente. Isso serve como base para qualquer personagem, não só para o Naruto, pode ser para o Goku, todos os personagens. A distância do queixo varia entre a parte do retângulo que foi feito aqui. E essa estrutura base ajuda muito no desenvolvimento de vários personagens. Nessa parte eu já fui dando os detalhes, fazendo olhos e bocas, que não dá pra notar aí por causa que tá meio claro. Porém, entre as duas linhas você já pode fazer os olhos, o nariz, que foi uma coisa bem simples, e a boca. Eu dei continuidade e fiz o cabelo de acordo com a referência, que foi bem simples, é só fazer os traços básicos. Os olhos, o cabelo, eu dei mais detalhes, como você notou. Essa parte é bem simples, pois os olhos dele são diferentes, tem os traços e por ele estar no modo Senin, né? Ou Sanin, eu não sei como é que se fala. Foi bem mais simples de fazer. Se vocês notarem, eu dei um errinho no olho direito dele, ele ficou um pouco maior que o esquerdo. Agora vamos com a pintura. Vamos utilizar primeiro o lápis areia, o laranja e o sépia. Porém, você pode utilizar essas cores. Rosa claro, um laranja claro, um marrom claro e um marrom escuro para fazer o tom de pele. Vamos começar fazendo a sombra. Eu fiz em degradê partindo das pontas de origem da sombra até os exteriores. Fiz o nariz, a boca, os olhos, as orelhas e até mesmo no pescoço e abaixo da bandana. Eu dei uma reforçada com o amarelo para poder dar aquele destaque. E aí eu passei para o areia. Para vocês podem utilizar o rosa claro nessas áreas. Dá um trabalhinho pintar todo esse... Agora... Então, dei uma paradinha no vídeo para falar um pouco sobre esse lápis aqui, o lápis branco. As pessoas acham que ele é um lápis inútil, não sabe a serventia, não sabe nem por que ele tá na caixa de lápis. E às vezes até quando estão tristes se comparam, falando que é tão inútil quanto o lápis branco. Porém, essas mesmas pessoas não sabem a serventia dele. E eu vou falar para vocês, o lápis branco, na minha opinião, ele é um dos, se não o lápis mais importante na pintura. Porque ele é um lápis que ele consegue mesclar as cores de uma forma bem uniforme e melhorar o degradê. Então, é um lápis basicamente quase insubstituível. São poucas as peças que você pode utilizar sendo substituíveis. Então, da próxima vez que você achar que é tão inútil quanto o lápis branco, pensa duas vezes, porque ele é um dos lápis mais úteis que eu tenho, tá bom? Vamos continuar pro vídeo? Meio que borrar, né? Que é unificar e mesclar as cores, principalmente nos degradês, ajuda bastante. Agora vamos utilizar para pintar os olhos dele. Vamos precisar de o vermelho, o amarelo, o laranja claro, para fazer a mistura, um preto ou um marrom escuro. Isso varia da sua escolha de como você vai fazer essa parte do olho dele. Eu comecei com o amarelo e com o laranja para fazer a pupila, que é muito mais fácil, você consegue mesclar bastante. Como vocês notaram, eu errei aí que o olho ficou maior que o outro. Questão de treino. Depois eu passei para fazer o sombreado nos olhos dele com o preto e o sépia, para poder fazer o sombreamento dos olhos dele. Depois passei para o vermelho, na parte do sombreamento, na parte exterior dos olhos, que exemplificam o modo Senin. E agora, para dar continuidade, eu utilizei o amarelo e o laranja para fazer a pintura do cabelo, do sombreamento das sobrancelhas e tal. Deu um trabalhão. Para fazer algumas sombras no cabelo dele, eu utilizei o laranja e forcei um pouquinho mais para poder dar mais destaque nele e mostrar o sombreamento que foi exemplificado na arte, né, no desenho. Agora eu comecei a pintar a bandana. Eu decidi utilizar o prata, porém você pode utilizar cinza ou até mesmo grafite mesmo, lá 4B, 6B, 8B. Varia da força que você for aplicar para deixar esse cinza, esse cinza brilhante no desenho. Obviamente utilizando a técnica de degradê para poder
reforçando com sépia em volta, fazendo os detalhes. E passei para a parte da bandana, que eu utilizei o preto, o sépia e o cinza. Aí vocês vão ver melhor definição de como fica quando você passa o branco. Você vê que ele deixa a cor mais uniforme, apesar de ficar meio manchado, né? Agora eu tô passando para a parte da blusa, da parte da vestimenta dele. Comecei na parte lateral. Para pintar a parte do lado esquerdo, vermelha da vestimenta dele, eu consegui fazer em 2 camadas. Eu fiz a primeira bem leve, para poder dar a primeira tonalidade de vermelho. E completei com a segunda camada um pouco mais forte, já colocando um pouco mais de força na mão, no lápis, para poder pegar bastante a cor. E eu acredito que já tenha ficado muito bom. E por fim, utilizando o branco para uniformizar o desenho todo. Dei continuidade pintando com preto e com sépia. Eu admito, a pintura nessa parte ficou meio borrada, mas é só questão de treino e a força da mão, né? Eu tentei fazer talvez o mais fiel possível ao desenho anterior, mesclando cada parte com preto, um sombreamento mais forte com sépia e o branco para poder uniformizar a pintura. Vai ficar parecendo um borrão, mas pelo menos ele vai ficar com um sombreado bem legal, uma estrutura muito boa. Para dar continuidade, eu pintei a outra parte, que é onde ele segura o pergaminho de marrom. Essa parte foi até um pouco trabalhosa e tal, por conta desse sombreado, eu tive que tentar uniformizar bastante. Mas é bem simples, sempre tentando pintar em camadas, um degradê legal. Aí eu utilizei o sépia, o marrom claro e o marrom escuro. Para finalizar, eu reforcei a linha preta. Isso é uma boa dica, porque ele dá um destaque, ele meio que faz uma meio que sombra, né, por trás do personagem. E isso dá um destaque em relação ao desenho e à folha. Então, se vocês gostaram do vídeo, não se esqueça de curtir e compartilhar. E se possível, comenta aqui embaixo para eu saber se vocês estão curtindo ou não e para saber o que mais eu posso fazer. A gente vai dar uma continuidade nessas aulas. Então, se você quiser aprender, é só acompanhar com a gente, tá bom? Tchau! Você quer aprender a desenhar e a colorir desenhos incríveis, assim como esse e esse, e também saber todas as minhas técnicas e meus macetes? Basta clicar no link que está aí na descrição para saber mais detalhes.